Em certos casos, podemos escrever uma fração como potência de expoente negativa. Como assim? Eu tenho um nono. Eu posso colocar aqui em forma de potência? Posso. Um nono. Se você observar um nono, 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. E se eu tenho 3 vezes 3, é a mesma coisa que 3 elevado a 2. Então, eu tenho como 1 sobre 3 elevado a 2. 1 sobre 3 elevado a 2, eu posso colocar aqui, porque 1 vezes 1 é 1, então ele também está elevado a 2. Então, eu tenho 1/3 elevado a 2. Qual é o inverso de 1/3? A gente viu, o inverso de 1/3 é 3. Não é isso? Então, como ele está elevado aqui a 2, e eu posso representar ele aqui em forma de potência, então vai ficar 3 elevado a menos 2. Certo? Ou seja, como assim, professora? Eu não entendi. Vamos ver que eu tenho aqui 1/5. 1/5 é a mesma coisa que 1/5 sobre 1. Se eu coloco aqui o inverso de 1/5, que é 5, então ele ganha o expoente negativo. Não entendi, professora. A gente viu que quando eu tenho um número, quando eu tenho, por exemplo, aqui 6, ele está elevado a menos 2. Para resolver isso aqui, você inverte o quê? A base, que é 1 sobre 6, e você leva ao expoente 2. A gente está fazendo o contrário. Você tem essa forma e você está colocando em forma de potência de expoente negativo. Sempre que você inverter, vai ficar com um expoente negativo. Então, eu tenho aqui 1/4. Pronto. 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 2. Por quê? 2 elevado a 2 é 4. Ou seja, é a mesma coisa que 1 meio elevado a 2. Pronto. Vamos inverter aqui a base, vai ficar 2 a base. Só que quando eu inverto a base, ele ganha o sinal, então vai ficar elevado a menos 2. E quando eu tenho negativo e eu inverto a base, ele perde o sinal. Quando eu tenho positivo, que eu inverto a base, ele ganha o sinal. Se eu tenho 2/5 elevado a 3. Se eu inverto, vai ficar 5/6 elevado a menos 3. Ou seja, se ele está negativo e eu inverto, se ele está negativo, o expoente está negativo e eu inverto a base, o expoente vai ficar positivo. Se ele está positivo, se ele está positivo e eu inverto a base, ele vai ficar negativo. O expoente vai ficar negativo. É só inverter a base. Então aqui, ó, está positivo. Se eu inverter a base, ele fica negativo. Lembre dessa parte aqui, certo? Ele fica negativo. Veja aqui, eu tenho 0,00001. Este aqui é a mesma coisa que 1 sobre 100.000, porque aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 zeros. Que eu tenho inteiro, décimo, centésimo, milésimo, décimo milésimo, centésimo milésimo. Ou seja, vai ser 100.000. Então, é 1 sobre 100.000. 100.000 é 1, 2, 3, 4, 5. É 10 elevado a 5. Então, aqui eu tenho 1 sobre 10 elevado a 5. Como 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1 também. Então, é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 5. Então, na hora de inverter, se eu inverto a base, ele fica 10 elevado a menos 5. E a mesma coisa aqui. 0,25. 25 sobre 100. De décimo centésimo. 25 centésimos. Centésimo é de 100.
Então, 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 5 elevado a 2. 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10, ou seja, 10 elevado a 2. Então, se o 2 aqui no numerador e o 2 é expoente do denominador, então eu posso colocar o 2 aqui, nesse caso, entre parênteses, e coloco o 2, que está dizendo que esse 2 é expoente do 5 e esse 2 é expoente de 10. Então, ele pode ser colocado dessa forma, separado, ou junto, entre parênteses, que quer dizer que ele é expoente desses dois números. Se eu inverto a base, vai ficar 10 sobre 5 elevado a menos 2. Né? Inverteu a base, ganha o sinal de menos. Se está com o sinal de menos, eu inverto, perde o sinal de menos. Isso aqui no caso do expoente. Você tem que lembrar que é o expoente. Então, aqui, 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Não é isso? Aqui, menos 27 sobre 8. Menos 27 sobre 8 é a mesma coisa que menos... Aí, 27. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. 3 elevado a 3. E 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ou seja, 3 números 2. Então, 2 elevado a 3. Então, aqui é menos uma coisa que menos 3 meios elevado a 3. Se eu inverto a base, inverso de 3 meios é 2 sobre 3. Perceba que o sinal continua, da base continua o mesmo. Mas inverti a base, então o expoente que era positivo fica negativo. Lembrando que isso aqui eu estou falando da inversão da base, então não vai mudar o sinal, eu só inverto, que é em cima fica embaixo, que é embaixo fica em cima. Ou seja, se eu inverto, o expoente está positivo, inverto a base, o expoente está positivo, ele vai ficar com o expoente negativo. Se ele está com o expoente negativo e eu inverto, ele fica com o expoente positivo, ok? É lembrar esse caso, lembrando que a base continua com o mesmo sinal, pois não estamos falando de oposto, estamos falando de inverso. Aqui eu tenho um caso de potência, né? Mas vamos lá. Aqui, 2 elevado a menos 4, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 4. Porque no caso aqui, para tirar o menos do expoente, eu inverto a base. O inverso de 2 é 1 sobre 2, então é elevado a 4. 1 elevado a 4 dá 1, 2 elevado a 4 dá 16, que é 2 vezes 2, são 2 4 vezes, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 3 elevado a menos 3, ao inverter a base, para ter esse expoente aqui, eu inverto a base. Para resolver, eu inverto a base. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 3. 1 elevado a 3 dá 1. E 3 elevado a 3, que é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, vai ser igual a 1 sobre 27. Menos 3 elevado a 2, inverte a base, então vai ficar menos 1/3. E o expoente aqui perde o sinal. Perceba que a base continua igual. Só que como a base é negativa, expoente par, o resultado é positivo. E 1 elevado a 2 é 1. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. 1 quarto elevado a menos 5. Então, aqui o inverso de 1 quarto é 4. Se eu invertir a base, o expoente estava negativo, vai ficar positivo. Então, 4 elevado a 5, que é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4 dá 64 vezes 4 dá 256. 256 vezes 4, 1024. Então, está resolvida aqui a questão. 8 elevado a 5, 8 sobre 5, desculpa, elevado a menos 1. Então, a gente percebe que o expoente é negativo. Então, para resolver esse negativo do expoente, a gente inverte a base. Então, vai ficar 5 sobre 8 elevado a expoente positivo. Então, vai ficar elevado a 1. E 5 sobre 8 elevado a 1 é 5 sobre 8. Com a prática, você já bota 5 sobre 8 e pronto.
Acabou-se aqui. 2 elevado a menos 3, inverte a base, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3. Nesse caso, vai ficar 1. Do jeito que está aqui, a gente faz 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Então, aqui repete 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. No caso do numerador ser 1, se você fizer assim, 1 sobre 2 elevado a 3, vai dar o mesmo resultado. Porque o numerador é 1, porque é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Perceba que dá o mesmo resultado. 1 vezes 1 é 1, vezes 1, 1. 2 vezes 2, digita esse 2 aqui, 4. 4 vezes 2, 8. Perceba que dá o mesmo resultado. 10 elevado a menos 1. Então, inverte, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. Então, aqui eu vou ter 1 décimo. E 1 décimo se escreve dessa forma. Aí, aqui, 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 10 elevado a 2. E 10 elevado a 2 é 100. Certo? Então, vai ficar 1 centésimo. E 1 centésimo é a mesma coisa que 0,01. Se você observar, na hora de 1 décimo, eu vou ter uma casa decimal. 1 centésimo, eu vou ter 2 casas decimais. Então, aqui você já conta por aqui, ó. 10 elevado a menos 3. O menos aqui no expoente. Então, eu vou ter que inverter, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 3. E 10 elevado a 3 é 1000. Então, nesse caso aqui, como aqui é sobre 1000 ou sobre 10 elevado a 3, você vai contar 3 casas. 1, 2, 3. Ou seja, aqui eu vou ter 3 números. Professora, me diga aí. Como é que eu faço? Não é isso? Porque se eu tiver aqui, lembrando, 2 sobre 10 elevado a 3, como 10 elevado a 3 é 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10 é 1000, é a mesma coisa que 2 sobre 1000. Lembrando aqui se fosse com outro número. Então, 2 milésimos, você vai contar aqui, ó. Décimo, aqui é inteiro, décimo, centésimo, milésimo. 2 milésimos, então é a mesma coisa aqui, ó. 10 elevado a 3, aqui é 1 milésimo. 10 elevado a menos 4, para tirar o menos 4 inverte, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 vai ser igual a 1 décimo milésimo. Então, 1, 2, 3, 4. Lembrando que aqui eu tenho 4 casas decimais, 4 números depois da vírgula. Como aqui é 1, vou ter que colocar esse 1. Se aqui for 2, você vai colocar o 2. Se for 13, você vai ter que colocar o 13. Então, vai ter que ter, se fosse assim, 13 sobre 10 elevado a 4. Eu tenho que ter 4 números depois da vírgula. Só que nesses 4 números eu tenho que ter o 13. Eu já tenho 2. Aí eu conto o contrário. 1, 2. Para formar 4 números. Porque ele é menor do que 1. Esse número é menor do que 1. Porque é 1 dividido por 10 elevado a 4. Ou seja, 1 dividido por 10.000. 1 sobre 10 elevado a 2 é 1 dividido, esse sinal é dividido por 100. Então, vai dar 1 centésimo. Então, esse número aqui com vírgula, ele é menor do que 1. Certo? É um número pequeno, é um número... 1 vírgula é um número pequeno. Isso aqui representa pedaços. Representa pedaços. Então, vamos lá. Então, tem 1 sobre 10 elevado a menos 5. Então, nesse caso aqui, então, expoente negativo, então vai ficar 1 sobre 10 elevado a 5. Então, aqui 10 elevado a 5 vai dar 100.000, né? Então, 1 centésimo milésimo. Então, vou ter 5 números após a vírgula. Inteiro vai ser nenhum, porque é 1 dividido por 100.000. Então, vai ser décimo, centésimo, milésimo, décimo milésimo, centésimo milésimo. Então, eu vou ter 5 números. 1, 2, 3, 4, 5.
10 elevado a menos 6, invertendo, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 6, igual a 0,000001. 6 números. Ou seja, 10, quando o número for com vírgula, eu vou ter o expoente negativo. Então, 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que 0,000001. Certo? Então, esse é a mesma coisa. Esse é igual a esse, que é igual a esse. Então, nós estamos representando esse número decimal através de potência. Então, se ele aqui for 1, é só colocar 10 elevado a menos algum número. Então, nesse caso, como eu tenho 6 valores aqui, eu vou contar 10 elevado a menos 6. Como aqui eu tenho 5 casas decimais, casa decimal é o número que está à direita da vírgula, porque antes da vírgula é inteiro, certo? Lembre-se, se você compra alguma coisa de R$2,50, R$2 é o inteiro, é o real inteiro, são R$2 inteiros, e 50 centavos é uma parte do real, não é inteiro, é uma parte. Então, que 2,50. Então, aqui é a representação. Se eu tenho 3 valores aqui, então eu vou ter 10 elevado a menos 3. Né? Isso aqui porque aqui é 1. Porque se fosse diferente, fosse 0,02, aí eu sei que aqui eu tenho duas de 0,01. Então, eu vou ter 2 vezes 10 elevado. Como 0,01 é 10 elevado a 2, a menos 2, então 10 elevado a menos 2. Então, aqui eu posso colocar em notação científica, certo? Porque 0,02 são 2 de 0,01. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 2. Como 0,01 é igual a 10 elevado a menos 2, eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Se eu tenho aqui 0,0005, aí eu conto 1, 2, 3, 4. Então aqui 0,005 são 5 de 0,01, ou 5 de 10 elevado a 4. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer 5. Se é 5 de 10 de 0,0001, então é 5 de 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4. Ah, professora, como é que eu vou saber aqui? É só contar. 1, 2, 3, 4. Conta as casas decimais. Nesse caso, é como se a vírgula andasse 4 casas. 1, 2, 3, 4. Certo?